Bem-vindos, Leões! Hoje o vídeo é sobre ligação, sobre o que fica mesmo depois da saída, sobre aqueles que, mesmo a milhares de quilómetros, ainda sentem o Sporting como casa. Mas também é sobre preocupação, porque a poucos dias da final mais importante da época, há dores, dúvidas e silêncios que estão a deixar os adeptos de cabeça às voltas. E sim, há também uma novidade vinda de fora que pode baralhar os planos de futuro do plantel. Tudo no mesmo vídeo. Por isso, se és do Sporting, este é daqueles momentos em que tens mesmo de ficar até ao fim. Porque vamos falar de lágrimas. De um gesto emocionado que deixou um símbolo leonino completamente rendido ao que viu. Vamos revelar o que o fez parar tudo para olhar para Alvalade com os olhos marejados. E o mais incrível? Foi uma chamada que desencadeou tudo. Mas atenção, nem tudo são sorrisos. Porque, enquanto uns se emocionam, outros estão parados, entre tratamentos e esperança. Dois nomes importantes do 11 titular estão em dúvida para o Jamor. E não são dúvidas pequenas. São ausências que podem mudar o plano tático inteiro. E quando tudo parecia resolvido, surge um nome de volta ao radar. Alguém que já vestiu a verde e branca, que andou emprestado e que agora pode estar de regresso. Ou então, a caminho de uma saída em definitivo. Like no vídeo, ativa o sininho e subscreve. Porque isto é Sporting no seu estado mais puro. Bruno Fernandes não estava em Lisboa. Não estava em Alvalade. Nem no Marquês. Mas, ainda assim, sentiu o título como se estivesse no relvado. Como se ainda fosse o capitão do Sporting. Como se aquele troféu também fosse dele. E quando o árbitro apitou para o fim e os Leões se sagraram bicampeões nacionais, não conseguiu conter a emoção. Foi mais forte do que ele. Lágrimas. Verdadeiras. Sentidas. Puras. Em declarações à Sport TV, revelou que muitos não sabiam. Que esteve de olhos colados ao ecrã. Que festejou como um adepto. E que, no fim, um simples telefonema foi o suficiente para o desarmar. A chamada veio de João Reis, o histórico roupeiro do Sporting. Um daqueles homens que estão sempre nos bastidores, mas que carregam o clube no coração como poucos. Recebi uma chamada do João que me deixou de lágrimas nos olhos, confessou Bruno. E foi ali, naquele momento, que tudo explodiu. As memórias, os anos passados em Alvalade, os momentos difíceis e os triunfos. Tudo regressou com força. Bruno Fernandes não poupou elogios ao trabalho feito no clube. Referiu a importância de Frederico Varandas, de Hugo Viana, de Rubén Amorim. Falou do crescimento estrutural, da mudança de mentalidade, do caminho feito até aqui. O Sporting está num processo de mudança muito grande. Conseguiu voltar a ser competitivo e ganhar, disse. E fê-lo com aquele brilho nos olhos de quem fala do sítio onde tudo começou a sério. E apesar de não ter estado fisicamente presente nas celebrações, Bruno não escondeu a vontade de lá ter estado. Gostava de ter estado lá para aplaudir os jogadores, os treinadores, o staff, disse. E terminou com uma promessa. Gostava de voltar a festejar muitos títulos no Marquês. Estas palavras tocaram fundo nos adeptos. Porque Bruno não é apenas mais um ex-jogador. É um símbolo recente. É um exemplo. É um dos nossos. E continua a sê-lo, mesmo quando veste de vermelho em Inglaterra. Mesmo quando lidera um colosso europeu. Este momento mostra uma vez mais que há jogadores que saem, mas nunca vão embora de verdade. Que continuam a viver cada golo, cada vitória, cada conquista. E que sentem o clube como qualquer adepto na bancada. Mas enquanto Bruno Fernandes se emociona e celebra à distância, a realidade cá dentro é outra. E está a preocupar, e muito, Rui Borges. Porque há dois nomes absolutamente cruciais no 11 titular que estão em dúvida para a final da Taça de Portugal. E isso, a poucos dias de enfrentar o Benfica no Jamor, está a criar tensão nos corredores de Alvalade. O treinador leonino sabe que precisa de todos. Que não pode abdicar de peças-chave. E que há decisões que vão ter de ser tomadas em cima da hora. Mas os sinais físicos estão à vista. E a preocupação já se instalou. A seguir, vamos falar exatamente disso. E de Masa Morita, Ousmane Diomande e o estado real das duas maiores dores de cabeça do Sporting antes do Jamor. Ousmane Diomande caiu no relvado e o coração de Rui Borges disparou. A meio da primeira parte do último jogo da época, o central marfinense travou com dores visíveis no joelho. Foi substituído de imediato. E o clima de festa que pairava em Alvalade, por instantes, congelou.
porque a final da Taça de Portugal é já no próximo fim de semana. E Diomande pode não estar lá. As primeiras avaliações afastaram uma lesão grave. Os ligamentos estão intactos, mas a dor permanece. E é essa dor que está a travar tudo, porque jogar com limitações numa final frente ao Benfica pode ser fatal. A estrutura sabe disso. E por mais vontade que Diomande tenha, o corpo ainda não deu sinal verde. E a verdade é esta: neste momento, ele é a principal baixa esperada para o Jamor. E não é uma baixa qualquer. É o patrão da defesa. É aquele que comanda, que antecipa, que corta tudo. Sem ele, a linha de 3 perde equilíbrio. Perde força. Perde automatismos. E isso, frente a um ataque como o do Benfica, pode custar caro. Mas o pesadelo não acaba aí. Porque Idemasa Morita, que também terminou o jogo em esforço, está a lutar contra o tempo. Terminou com mialgias. Nada de grave, mas suficiente para levantar alertas. Tem vindo a ser gerido com pinças nas últimas semanas. E agora, qualquer passo em falso pode deixá-lo fora do 11 titular. A boa notícia? Está a recuperar bem. Tem mostrado evolução. Está com a cabeça no jogo e o corpo a responder. Mas a decisão final só será tomada depois da sessão de treinos desta quarta-feira no Estádio Nacional do Jamor. Aí, Rui Borges saberá se pode ou não contar com o japonês para o jogo mais importante da temporada. Se Diomande estiver mesmo fora e Morita não estiver a 100%, o treinador terá de mexer, de improvisar, de reinventar a equipa para tentar conquistar a dobradinha. Porque o Sporting já venceu o campeonato, mas agora quer mais. Quer levantar também a Taça de Portugal. Quer terminar a época em apoteose. E para isso, precisa de todos. De cada peça. De cada guerreiro. Porque o Benfica vai à guerra. Vai com tudo. E o Sporting, mesmo campeão, sabe que a final é mais do que um troféu. É fechar o ciclo. É carimbo a superioridade. É dizer fomos os melhores em tudo. Os exames desta semana serão decisivos. A gestão será milimétrica. E cada minuto de treino vai contar. Mas, enquanto Rui Borges tenta segurar os seus pilares, há outro nome que pode estar de regresso. Um jovem da formação, que andou emprestado e que agora pode voltar a vestir a verde e branca. Ou então, pode sair de vez. A seguir, vamos falar do futuro de Diogo Travassos. Diogo Travassos fechou a porta do balneário do Estrela da Amadora, olhou uma última vez para o relvado e deixou uma mensagem que, para muitos, soou a despedida. Mas para outros, soou a regresso. O lateral de 21 anos termina assim o seu empréstimo e está de volta ao Sporting, à espera de uma decisão. Vai integrar a pré-temporada com Rui Borges, mas o futuro ainda está em aberto. O jogador, nas redes sociais, deixou claro que viveu uma época de altos e baixos, mas de crescimento. Foi titular em 26 dos 36 jogos do Estrela, marcou um golo, somou quase 1800 minutos e mostrou-se sólido, maduro, mais preparado do que nunca. E agora, a grande pergunta é: entra ou não nos planos de Rui Borges para 2025-2026? A SAD do Sporting quer avaliar de perto. O lateral é formado na casa, conhece os cantos todos, tem margem de evolução e, acima de tudo, pode ser uma solução interna para uma posição que ainda está a ser reforçada no mercado. Mas não está sozinho na corrida. O Estrela da Amadora quer segurá-lo. Há interesse em novo empréstimo. E até a possibilidade de uma venda definitiva está em cima da mesa. A decisão final será tomada apenas depois da pré-época. Travassos vai apresentar-se em Alcochete, treinar sob as ordens de Rui Borges e mostrar que merece ficar. E esse período pode ser tudo para ele. Porque há vagas a preencher. Há jogos a acumular. E há uma nova época a ser desenhada com muitas mudanças em perspectiva. A realidade é que, numa fase em que o Sporting começa a olhar para o mercado, ter soluções internas pode ser ouro. E Diogo Travassos quer agarrar essa oportunidade. Quer provar que está à altura. Que pode jogar a este nível. Que pode ser mais do que uma promessa. Pode ser uma realidade. A mensagem que deixou também mostra isso. Não faltem forças para lutar, não sei sonhar pequeno. Não é só despedida. É afirmação. É vontade. É garra de quem sabe que o lugar em Alvalade tem de ser conquistado todos os dias. E os adeptos estão atentos. Porque todos gostam de ver um dos nossos a voltar. Um da casa. Um que já mostrou do que é feito. A pré-época será o palco.
E até lá, todas as hipóteses estão em aberto.